Fala, maravilhosas! Começando mais um vídeo aqui nesse canal. E aí vocês devem estar pensando, mas que vídeo é esse que ela tá começando, falando sobre um assunto tão importante? Ela tá lá falando super animada, começando na cozinha de casa. Que eu queria fazer, eu tô há horas pra fazer esse vídeo pra vocês, e aí eu pensei, vou sentar com um café, né, que nem eu fiz o da endometriose, um relato, sentada ali, aquele papo calcinha, mas não tô tendo tempo, então vamos fazer assim, nessa dinâmica, eu tô preparando meu café, a gente vai tomar café junto, preparar o café junto, fazer tudo junto, e aí a gente vai conversando, pode ser? Fazer meus ovitos aqui, ó, pra tomar meu café da tarde, mas como vocês viram aí no vídeo, na capa, não vou mais me casar, maravilhosas. Não vou mais me casar. Bom, mas pra mim contar essa história, eu preciso começar do início, né? Eu e o Hélito estamos juntos há quase 10 anos. Opa, peraí. Não, já estamos juntos há mais de 10 anos. Meu Deus, tô até perdendo as contas. E aí, quando a gente tá em 2026, eu comecei a frequentar a igreja em 2022. Eu não tinha vontade de casar, nunca tive sonho de casar, nunca tive aquela coisa que as mulheres têm, desejo de casar, quero festa, nananã, quero ter filho, essas coisas todas, não, zero. Eu não tinha vontade nenhuma. Eu só queria namorar, eu sempre dizia assim, ai, nada dura pra sempre, nunca vou, né? Eu não tinha essa coisa de que vai ser pra sempre, de que é pra ser pra sempre e tal. Então, começamos a frequentar a igreja, comecei a me aproximar de Deus, entreguei minha vida para o Espírito Santo, me batizei. Logo em seguida, o El se batizou. Logo em seguida, corta, um ano depois. Um ano depois ele se batizou. E as coisas começaram a mudar, eu acho que na cabecinha dele. 2024... Foi 2024, 2023, 2022 eu me batizei, 2023 ele se batizou, 2024, final de 2024, eu vim incomodando ele muito, assim, ano após ano, incomodando, enchendo o saco, dizendo que, meu Deus do céu, a gente já tava 10 anos e namorando, tá, gente, não tinha nem pedido noivado. Porque eu já tinha destravado essa vontade de casar, não de fazer festa, de fazer essas coisas aradas, tudo, mas de casar, gente, de fazer o que tem que ser feito diante do Senhor, né? Porque tá lá, tá bonitinho, a gente precisa casar, não é legal ficar fornicando, né? Fazendo errado. E aí tá. Pra ele não era importante aquilo, como eu disse, pra mim também não era antes, mas depois de eu ter o entendimento, de eu aprender mais sobre a palavra, né? Eu já tava com outra cabeça, já entendia que isso era o começo da nossa família e tudo. A gente mudou totalmente a minha cabeça. Indico pra vocês, tá? Entreguem a vida pro Espírito Santo. A vida de vocês vai ser outra, tá? Vocês vão ser mulheres virtuosas, amáveis, conforme o Senhor quer que nós sejamos. Bom, e aí, final de 2024, na verdade, todo final de ano a gente tem o Loucos por Jesus, que é um evento que acontece na igreja. E eu, gente, incomodei o El o ano inteiro, incomodava ele todos os anos, né? Porque, enfim, queria que ele me pedisse em casamento, que ele sempre falava, não, é só a gente ir lá, comprar aliança, fazer o que tem que fazer no cartório, o pastor abençoa as alianças, deu, tá tudo certo. Não, quero que tu me faça em casamento, quero ter toda aquela função, como é que eu vou, daqui a pouco vou eu te pedir em casamento, eu dizer pra ele. E aí, ele sempre me dizia assim, ai, que frescura, e o El, ele é uma pessoa envergonhada, e eu não sou nada envergonhada, né? E aí eu sempre dizia pra ele assim, tem que ser especial, mas eu tenho vergonha, mas não sei o que, não sei o que lá. E eu dizia, bom, mas assim, pode me levar pra um lugar, pode ser lá em casa. Eu dizia pra ele, pode ser nós e os gatos. A única coisa que eu te peço, que não pode faltar, é tu filmar pras maravilhosas, porque eu queria postar no Instagram, eu queria compartilhar com vocês, eu queria ter esse momento registrado, né? Não só viver, mas ter ele registrado. Eu sei que é importante viver, mas eu queria ter registrado. Surpreendentemente, ele me pediu em casamento em 2024, final de 2024. No último dia de Loucos por Jesus, onde estava presente lá na igreja o cantor aquele gospel famoso, meu Deus, como é o nome do menino? Ai, gente. Que canta Furioso Oceano. Não sei, esqueci o nome do menino, depois eu boto aí pra vocês o videozinho. Quem ainda não assistiu, inclusive, vou botar pra vocês. Tá na vertical, eu só tenho esse vídeo registrado na vertical. Inclusive, eu só tenho porque, como que ele planejou. Ele falou com o nosso compadre, hoje nosso compadre,
o Thalisson, e o Thalisson guardou todo o segredo, falou com o pastor, falou com a pastora, enfim. E aí o Thalisson acho que tava com a aliança guardado no bolso, e aí pediu pra Isa gravar. Então eu tenho esse registro porque a Isa gravou, porque eu tava em Nárnia, então vou deixar aí pra vocês o registro. Baixa as luzes aí, que eu quero mostrar pra vocês como Deus faz do lado. Vamos ver uma coisa? Eu vou fazer isso porque Deus me tocou pra fazer, não faria, não seria normal fazer. Mas é um milagre tão grande que a gente precisa testemunhar o milagre. Chegou. Só tem o milagre. Por isso, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Assim já não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus juntou, não separa o homem. Bom, olhando esse vídeo, já deve estar imaginando o que está acontecendo ali. Então, lembra desse dia? Fomos gravar esse clipe e aí a gente estava exausto ainda. Era uma noite de muitos pedidos na pizzaria. Mas esse clipe representava muito pra gente, mais pra ti. Pois era um sonho teu atuar. E a gente pôde ter a experiência de casar nesse clipe, né? Eu tinha que conquistar todos os dias, né? Fazer tu lembrar que eu era o amor da tua vida. E desde lá se passaram 8, 9 anos. Eu costumo dizer que o nosso relacionamento não é mais perfeito. Até porque eu acredito que não existe relacionamento perfeito, mas sim um relacionamento de caráter, de dedicação, de cuidado, de fidelidade. E o mais importante agora, que é afirmar o nosso relacionamento em Cristo. Provavelmente você deve estar um pouco surpresa, né? Porque para quem disse que não ia fazer nenhum tipo de pedido assim, dessa forma, no vídeo e tudo mais, eu acho que eu acabei de surpreendendo um pouco. Mas como sempre, nas outras vezes a gente acabava melhorando algum aspecto para poder fazer a vontade um do outro, eu resolvi tentar da minha forma, do meu jeitinho, um pouco vergonhado, um pouco tímido, um pouco nervoso, mas eu fiz do meu jeito. Eu espero que tenha gostado. Então eu acho que chegou o momento de eu ser um varão de verdade, né? Como eu não posso fazer isso por aqui, eu vou transferir essa responsabilidade para mim mesmo aí, no ao vivo. E é isso. Gratidão por tudo que tu tem feito na minha vida, eu te amo muito. E quero continuar por mais 10, 20, 30 anos, mas da forma certa, né? Quero continuar firmado na palavra. Da onde ele dá uma vez, aceita se casar comigo? A conferência tem dessas coisas. E aí? Vai casar? Vai casar! Vou casar! Agora sim, café e a minha refeição eu vou contando e comendo. Vocês viram aí que lindo que foi, né? Só que detalhe, gente, como eu disse, era o fim do evento, era o último dia do evento. Tinha, sei lá, 300 pessoas na igreja ou até mais, nem sei. Então foi surpreendente, foi maravilhoso, eu não esperava. Realmente não esperava que fosse assim. Eu esperava que, sei lá, a gente ia ir pra uma cabana, a gente ia fazer alguma viagem, alguma coisa assim. E ele ia aproveitar o momento, já que ele é uma pessoa super envergonhada. E que ele já tinha me deixado bem claro que ele não faria nada surpreendente. Lá foi... Ah, e uma coisa que eu não contei. Acho que uma semana antes do pedido, mais ou menos,
Ele me deu um MacBook, tá? Um MacBook custa bilhões, né? Você sabe. E eu pensei, como que eu desfaço que eu não fiquei feliz com o MacBook, porque eu pensei, quando eu peguei o MacBook, gente, eu pensei na hora, esse dinheiro podia ser das alianças. Eu podia ter comprado as alianças, podia ter me pedido em casamento. Na hora eu pensei, que pecado, né? Aí, consegui disfarçar, bem linda, né? Como uma atriz que sou. Mas não gostei. E ele percebeu. Só que era tudo estratégia pra mim não desconfiar que ele tinha comprado já a aliança pra me pedir em casamento. No louco por Jesus. Que loucura, né? Pois é. Aí, isso foi no final de 2024. Bom, agora que eu já sou noiva, posso organizar o casamento. Perfeito. Quando vai ser, como vai ser. Aí, quando eu comecei a sonhar com o casamento, comecei a ter essa vontade de casar, eu fiquei com aquela vontade, com aquele sonho, então, de casar na praia, que eu achava lindo. Né, na beira da praia, com o pôr do sol. Todo mundo casava no pôr do sol, né? Aí eu decidi, vamos casar no nascer do sol. E a outra coisa que eu tinha bem clara, assim, que eu queria muito, era fazer um brunch. Era fazer um brunch, né? Ai, quero fazer um brunch, não quero nada de festa, não quero nada de noite. Gente, antes mesmo do El me pedir em casamento, eu já tinha todas essas ideias, assim, quero fazer um brunch, eu quero uma festa muito intimista, somente com no máximo 20 pessoas, nossa família, amigos muito próximos, que vão ser nossos madrinhos e tal, nossos pastores, e deu, não quero mais ninguém. 20 pessoas era, assim, um limite máximo que eu queria. Tá, daí foi passando, né? Eu comecei a analisar as coisas. Lembro que eu pesquisei a questão do cartório, né? Porque o cartório, tu não consegue marcar, tipo, agora pra casar daqui a um ano, pra lá assinar e tal. Tu precisa marcar, acho que é 3 meses antes. Continuando, nesse processo eu tive o auxílio das gurias da Nós 3 Eventos. A Carol e a Bibi. Gente, elas foram excelentes, elas ajudaram muito, até na questão do cartório e tal. Eu tive, o que eu tive que fazer? Ah, tinha que ter certidão, acho que é alguns dias antes, assim, renovar e tal, enfim. Fui postando no Instagram, abri ideia pra doces, quais os salgados, como ia ser parceria, se eu ia fazer maquiagem, se eu ia fazer cabelo, onde eu ia comprar o vestido. Comecei a zanzaricar e tentar entender qual caminho eu ia, mas a primeira coisa que eu queria, que eu faria era decidir a data. E eu decidi a data, nós decidimos casar no mesmo dia que o El me pediu em casamento. Por quê? Por quê? Ele se batizou, gente, a gente não sabe, só Deus sabe, né? Ele prepara tudo, todas as coisas. Como eu disse, me batizei em 2022, foi em dezembro também, mas não foi no mesmo dia. E o El, em 2023, se batizou também, em dezembro. Tá, daí tudo bem, né? O tempo de preparo dele foi 1 ano depois de mim. Aí, quando ele me pediu um casamento no Loucos, e eu fui olhar as lembranças do Instagram do ano anterior, pasmem, tá? No mesmo dia, ele estava se batizando em 2022, em 2023. No mesmo dia. Ele se batizou e Deus preparou ele 365 dias, 1 ano, para que ele estivesse pronto para me pedir em casamento no altar. Olha isso. É muito forte, eu até me arrepio aqui. Então essa data ficou muito especial para nós. E aí a gente, vamos marcar no mesmo dia? Vamos marcar no mesmo dia. Então 1 ano depois a gente marcou para casar no civil, no mesmo dia, tudo bonitinho, em dezembro. Dezembro do ano passado, dezembro de 2025. Aí eu pensei, tá, mas eu preciso fazer um almoço, alguma coisa pelo menos, né, pra não passar em branco, os meus pastores não estão com a gente, tá, nossos compadres e meus pais, enfim. E preciso de um vestido bonito, né, pô, blogueira, tem que estar e tal. Vou terminar de comer e eu continuo o vídeo, que não vai dar certo comer e falar. Agora vamos, né, me alimentei, mas vim comer a xicrinha de café aqui, né, porque eu não sou boba nem nada. Ai, maravilhosa. Onde é que eu parei? Deixa eu lembrar. Tá, e aí comecei a divulgar que eu ia casar. Graças a Deus, assim, eu fui muito abençoada por Deus. Eu tive marcas que entraram em contato pra fechar parceria e tudo. Começamos a saga de ver salão. Uma coisa que eu fui muito abençoada, assim, muito mesmo, foi a Delicata Doces. Eles são um casal cristão.
E ela disse que ia estar presente, que ela ia me dar os doces. E acredito que... Ai, eu não lembro se eram os doces e bolos. Acho que eram os doces e bolos. Então, assim, gente, eu fui muito abençoada. Fui muito, muito abençoada. Deus cuidou de tudo, sabe? Eu tenho certeza que Ele cuidaria de todos os detalhes se a gente desse continuidade com essa ideia de casar. Acho que tu faz um chá, um café aí também, porque essa história é longa. Na verdade, eu tô tentando resumir, né? Pra não ficar tão longo o vídeo. Beleza, até então tudo bem. 2025 foi o ano que eu me tornei campeã brasileira. Essa era a minha meta. Eu orei muito, porque 2024 eu ia pro brasileiro. 2024 eu fui campeã do Estreantes. Eu participei do Estreantes para poder participar do Gaúcho. Fui campeã do Estreantes, fui campeã do Gaúcho. O Gaúcho foi, inclusive... Deixa eu lembrar. Não foi o que eu fui bicampeã. Bicampeã eu fui em 2025. Bom, aí 2024 o campeonato foi num lugar que eu não quis ir. Enfim, orei muito, não senti paz no coração de ir. Não fui. E aí 2025, então, eu tava com a meta de ser bicampeã gaúcha e me tornar campeã brasileira. Afinal, o campeonato ia ser em São Paulo, que era onde eu sempre queria ter competido. Desde que eu comecei a competir na IFBB. Foi feito, então. Aí, o que a gente pensou? Bom, vamos deixar passar os campeonatos. E eu ia competir, então, em meados de junho, julho, depois final de julho ali. E depois em setembro no campeonato Batalha dos Pampas, que é aqui na minha cidade. Eu queria competir pela última vez na Batalha dos Pampas, porque como é na minha cidade, é um lugar que é fácil pra mim trabalhar, porque eu também trabalho cobrindo os eventos dos campeonatos da IFBB. Então, eu prefiro trabalhar, né, do que gastar. Ainda mais que, graças a Deus, eu sou campeã invicta da minha categoria e os campeonatos aqui do Sul já ganhei todos. Eu não vejo sentido tirar o lugar de outro atleta que pode estar indo, que pode estar se consagrando campeã, se eu já sou, então, referência a nível Brasil. Tá, participei, até aí tudo bem em 2025, né? Foi. Aí, então, bom, até setembro eu preciso dar uma controlada, eu não posso experimentar os doces, eu não posso experimentar as comidas, eu não posso... Vamos fazer o que dá, vamos vendo os eventos, as gurias super compreendendo, mas assim, já em êxtase, pavoradas. Porque a gente vai casar em dezembro, depois a gente define a data do casamento da cerimônia oficial, né? Nesse meio tempo, no ano todo, o El começou a dizer, a gente tem que convidar a pessoa X. Eu disse, eu não queria botar pessoa X, porque se tu convidar a pessoa X, eu vou ter que convidar a Y. E aquela lista de 20 pessoas começou a ficar maior. Nos últimos dias ela tinha chegado até acho que 50 pessoas, tá? Não passou disso, não ia passar disso, mas aquilo não era o que eu tinha, os meus planos com Deus lá no início, lembra? Uma cerimônia pequena, somente com pessoas realmente que importavam, com uma coisa bem minimalista. Aí se tornou uma coisa que já tava uma lista gigante e tal, até beleza, até aí tudo bem. Vamos casar na beira da praia, fomos, olhamos, eu não senti paz no lugar, não era um lugar legal. Não é que não era um lugar legal, gente, o lugar era legal, mas para os meus convidados, que tinham crianças e tudo, não achei que seria confortável. Aí tinha essa função de poder fazer a cerimônia na beira da praia, que era o que eu queria, mas não, sabe, não deu match. Aí fomos em outros lugares, também não deu match, o El não gostava. Eu gostava, ele não gostava. Pra mim podia ser tudo muito simples. Eu queria, inclusive, lá a minha ideia inicial das 20 pessoas era falar com o Vinícius Bistro para que ele pudesse nos atender numa segunda-feira que eles não abrem. Só atender as nossas 20 pessoas, quanto que ele cobraria para ter 2 opções ali de prato principal, 2 opções de entrada, 2 opções de sobremesa, sabe? Eu queria uma coisa assim. E aí, fomos num lugar maravilhoso aqui em Pelotas, inclusive fica a indicação, que é o El Indomable. Lugar lindíssimo, na beira do Arroio do Pelotas. Ali eu me apaixonei. Lugar lindo, excelente, com salão, tudo. Teria a possibilidade de eu entrar pela água, se tivesse uma lancha, enfim. Tá. Perfeito, maravilhoso. Mas a lista ainda me incomodava, aquela lista muito grande. Os valores estavam ok, não era uma coisa absurda, não foi pelos valores que a gente não vai casar mais. E por que eu digo isso? Porque quando eu disse, não vou casar mais, as pessoas, pois é, melhor mesmo. Gasta esse dinheiro com outra coisa. Não, gente, mas não é pelo dinheiro. E vocês vão entender ao longo do vídeo por quê. Mas as pessoas tudo acham que é pelo dinheiro. Ela não vai casar por causa do dinheiro. Ela não vai no campeonato por causa do dinheiro.
Ah, não vai não sei o que por causa do dinheiro. Não, gente, não é pelo dinheiro. Em resumo, não é tudo dinheiro, né, gente? Não é, nem tudo é pelo financeiro. Aí, tá. Passou o campeonato da Batalha das Pampas em setembro. Aí tinha outubro, novembro, dezembro pra fazer os experimentos. Começo, coisa tudo. Defini a data. Bateu o martelo na data. Aí a gente falou com as gurias, ó. Porque já tava certo a data do cartório, tá? Dezembro, a data do cartório, tudo certinho. Meu vestido eu mandei fazer. O vestido do cartório eu mandei fazer. Combinei maquiagem e cabelo. Tudo ali certinho, com as pessoas que eu queria e tal. O El foi, viu roupa. Eu comprei um sapato lindíssimo, dos sonhos, de princesa. Sério, gente, maravilhoso. Eu tava assim, em êxtase. Fomos comemorar o dia do cartório no Nono Chiesa, que é um restaurante que a gente ama, que a gente foi super bem atendido, foi super especial. O pastor orou com as nossas alianças que a gente tem aqui. Também foi a bênção de Deus, porque o Felipe, que é o nosso amigo também, a mãe dele tem uma empresa de ouro e aí a gente conseguiu um pagamento facilitado, a gente conseguiu muitas coisas com a honra e glória de Deus. Eu tenho certeza que ele foi fazendo tudo da melhor forma possível. E aí casamos, fomos lá pro Nono Chiesa, casamos que eu digo no cartório, foi lindíssimo, foi muito legal. Teve story maker e tal. Fomos pro Nono Chiesa com os meus pais, com os pais do El e com os meus pastores e os nossos compadres, que nós somos madrinhos do casamento deles e da filha deles, a Ana e o Gerson, que foram também quem nos levou para Cristo. As primeiras pessoas que eu mexo assim, que a gente tem que ter um amigo chato que nos leva pra igreja. A Ana era minha amiga chata, que eu dizia, ai, que saco, essa mulher não vai parar de me convidar. Glória a Deus que ela não parou de me convidar. Glória a Deus que por ela eu fui pra Cristo. E aí foi especial demais, gente. O pastor orou. E aí eu lembro que eu falei pro pastor assim, na quinta-feira na igreja tu ora de novo, porque normalmente o que acontece? Os casais lá da igreja que casam no civil, dia do culto, na quinta ou no domingo, o pastor faz a oração ali, abençoando as alianças e tal. Como seria na cerimônia, só que às vezes as pessoas optam por não fazer a cerimônia. E aí o pastor orou lá no Nono Chiesa e eu disse pra ele, quinta-feira tu ora. Ele disse, não, tudo que eu fiz aqui já está valendo, as tuas alianças já estão abençoadas, o laço de vocês com Deus já foi feito e tal. Agora não precisa ser feito mais nada. Beleza, gente, tudo certo, continuamos vivendo a vida. Comemoramos, à noite jantamos, muito legal, gente, foi especial pra caramba aquele momento pra mim. Cara, eu me senti muito noiva, foi lindo, foi muito legal. Seguimos a função do Indomable, vamos ver valores, tudo certo, parará. Tá, mas não vamos decidir a data ainda, aí começamos a ver a disponibilidade de data. Aí tá, pensando assim, por que não fazer 12 meses depois, porque aí, a gente vai ter 12 meses para conseguir organizar, para conseguir experimentar as comidas, para conseguir bater o martelo, e o meu sonho, a minha decisão para 2026, ser bicampeã brasileira, quero ser bicampeã brasileira, encerro minha carreira assim, parará, porque depois eu queria casar e ter filho, tá, até isso é história para outro vídeo, Tu já te inscreveu no canal? Se tu ainda não te inscreveu, faça isso agora, já deixa o like se tu gosta desse tipo de vídeo, comenta aqui embaixo o que tu tá achando, porque depois vai vir os outros vídeos, as outras histórias e piriri pororó, e tu vai dizer, eu perdi. Pois é, porque tu não tá inscrita, então faça isso agora, menina, agora, nesse momento. Ai, gente, que loucura. Então decidimos, vamos fazer então um ano depois, tudo certo, o Indomable tinha disponibilidade, já vamos deixar meio reservado, só vamos esperar virar o ano, passar as férias e coisa, pra conseguir engatar então no que precisa ser feito. Aí as gurias, novamente dando os 3 eventos, organizaram todo o roteiro de o que a gente tinha que fazer, qual a primeira coisa. Eu tinha que ver a questão do meu vestido e tal, já deixar agendado com salão, cabelo e maquiagem, já deixei agendado com fotógrafo, já deixei meus compadres cientes da data e tal. Beleza. Virou o ano e eu sempre orando, né, gente? Eu sempre faço meu devocional, eu sempre acordo, eu sempre oro, eu sempre entrego o meu dia e a minha vida inteira pra Jesus. Então, virou o ano de 2025 para 2026. Eu comecei a não sentir paz em querer fazer as coisas pro casamento, em querer marcar a degustação, em ver o vestido, em ver qualquer coisa que remetesse ao casamento, eu não sentia paz. Começou uma chuva aqui agora, meu Deus. Eu vou até conferir se não vai ficar ruim o áudio.
Acho que vai ficar um pouquinho do barulho da chuva, mas se eu deixar no anti-ruído, vocês vão... Vai ficar muito... acho que muito barulho. Muito... enfim, gente, tá bom assim. Vocês vão ouvir o barulho da chuva e eu falando. Bueno, então... Onde é que eu parei? Eu não me lembro. Eu preciso fazer um roteiro pra me lembrar de tudo, que nem eu fiz da endometriose. Eu não consigo lembrar de todas as coisas, mas eu acho que eu parei quando virou o ano, né? Virou o ano e tal, começar então agora play nas decisões até o casamento. E, gente, eu comecei a simplesmente não sentir mais paz em nada do que eu estava fazendo referente ao casamento. Nada me dava paz. Ai, até me arrepio. Eu tô gravando esse vídeo em abril, então é coisa assim recente. Nada me dava paz e eu orava e pensava, será que não é pra ser, Deus? Será não sei o que, Deus, o que tá acontecendo? Por que eu tô assim? Papapá. Bueno, né? Outra coisa que eu não falei pra vocês. Falei, tem a possibilidade de eu chegar de lancha. Amigos nossos já decidiram então que a gente ia entrar de lancha, que ia ser um barão. E a lista aumentou, porque, né? Então, e aí começou a não me dar paz, gente, que loucura. Aí eu comecei a orar, Deus começou a me responder de que de fato aquilo ali não tava me dando paz, que não era pra fazer a cerimônia, que... Eu lembro de um culto que eu não vou me recordar a exata palavra que o pastor falou, mas que era algo assim, que a gente quer fazer de novo algo que Deus já fez, algo que já está feito a gente quer fazer, só por ego. Muito claro, foi muito claro o Espírito Santo. Você quer casar de novo, sendo que você já é casada, você só vai fazer isso por ego. Nem era o teu sonho. Como eu disse lá no início, não era o meu sonho casar. Fazer o que tinha que ser feito perante a lei dos homens e de Deus já tinha sido feito. Eu já tinha casado no civil, eu já tinha colocado uma aliança e sido abençoada pelo meu pastor, oração direta com Deus. Já estava tudo feito, conforme está na Bíblia. A festa, a cerimônia, né, ia ser pra ego. E aí detalhe, Dal, mas tu falou que queria fazer uma cerimônia minimalista e tal. Isso era a minha vontade, mas quando a lista começou a aumentar, saiu totalmente daquela coisa simples e básica que eu gostaria. E mesmo assim eu fiquei em dúvida, gente. Eu pensava assim, será que eu tô louca? Será que Deus? Será que? Aí eu comecei a já pensar assim, mas eu falei pra várias pessoas, eu vou frustrar os meus pais, eu vou frustrar os meus amigos, eu vou frustrar os meus pastores. E aí eu lembro claramente que um dia eu tava orando na beira do altar, assim, de joelhos, e o Espírito Santo falou comigo, tu vai frustrar a todos, tu estás com medo de frustrar a todos, mas não estás com medo de me frustrar, pois tu já fez o que tinha que ser feito, tu só vai fazer por ego, então tu vai estar me frustrando. Gente, foi muito claro, todas as respostas que eu tive do Espírito Santo foram muito claras, de que não era para ter a cerimônia, de que o que tinha que ser feito já tinha sido feito, tinha sido muito especial, da maneira que Deus quis, sabe? E quando teve um dia que eu cheguei em casa, eu acho que depois de a gente teve uma eu não sei, vigília, a gente teve um negócio de noite, assim, de madrugada, acho que é vigília o nome. E o Espírito Santo falou muito claro comigo e disse assim, para de sofrer, porque todo esse tempo, todas essas dúvidas, todas essas orações, eu não falei pro Wellington. Eu tava na minha, sofrendo na minha cabeça, eu e o Espírito Santo. Como tu não vai falar pro teu esposo que tu não tá mais querendo casar, que tu não tá mais querendo essa decisão, já não tá mais te fazendo bem? Aí naquele dia a gente entrou de carro aqui na garagem e eu falei pra ele tudo que eu tava sentindo, tudo que tava sendo falado e tudo que o Espírito Santo tinha me revelado. E chorava, gente. Quando eu falei pra ele, eu me derramei, porque parece que saiu um peso, sabe? Tipo, isso tá só comigo, eu tô aqui carregando agora, ufa, te contei. Só que o El nunca teve vontade de casar, nunca teve sonho de casar, nem na igreja, nem nada. Ele simplesmente nunca teve essa vontade. Né? Ele fez porque, de fato, ele é um homem obediente à palavra. Então, quando eu disse isso, ele disse, olha, pra mim tanto faz, tu sabe que pra mim tanto faz. Daquele jeitinho dele, que ele é assim. Então, tu que sabe, ele até deu risada de mim, eu chorando e ele rindo. Tu que sabe. Sabe? E ali eu já sabia, o Espírito Santo já tinha me revelado. Mas eu precisava de confirmações, não façam isso, a gente não pode fazer isso, né? Deus tem que falar uma vez só, ele não fica repetindo as coisas. E então,
juntos, eu acredito que juntos, porque eu não decido nada. Se ele me dissesse assim, não, amor, acho que a gente tem que fazer assim, por isso, por aquilo outro, eu faria, ou enfim, a gente ia orar juntos, mas decidimos então não nos casarmos em formato tradicional. Nós já estamos casados, nós já fizemos uma cerimônia, nós almoçamos com pessoas que são muito especiais, diria eu, as mais especiais na nossa vida, tá? Após o nosso casamento. Nós tivemos fotos, vídeos lindos. Foi um momento único, foi uma data única. Nós casamos lá, né, nesse dia, como eu disse pra vocês, após um ano que o Wellington tinha se batizado, no mesmo dia. No ano de 2025, onde foi o ano que nós completamos 10 anos de namoro. Então tudo tem um significado muito forte, e eu tenho certeza que esse significado muito forte Deus já sabia, ele só esperou a hora certa para me dizer. E sabe que eu falo assim e fico emocionada, mas não é de tristeza não, gente. É de fato de felicidade por conseguir hoje escutar o Espírito Santo, entender o que ele estava me falando, tomar essa decisão com clareza e com paz, como hoje, nesse exato momento, nesse mês, eu tô tendo que tomar uma decisão muito forte, assim, pra minha carreira de atleta, porque eu iniciei o ano com uma decisão, mas Deus me mostrou outras coisas no caminho. Eu competi no campeonato, inclusive tá aqui em cima de mim, onde eu me consagrei campeã da Copa Mercosul, que é um campeonato sul-americano, um campeonato que pega toda a América, né? É considerado um campeonato internacional, que não estava no script, mas Deus me mostrou, Deus colocou. Fui lá, vi minha filhada, enfim, isso é assunto para outro vídeo, mas de novo eu tô passando por isso, de ouvir a voz do Espírito Santo, de entender que é um momento para outra coisa, de estar ouvindo de fato, sabe? A gente tem que estar sensível, tem que estar escutando, tem que estar entendendo. E eu falo claramente para vocês que é óbvio que eu botei o título do vídeo aí, nós não vamos mais casar, para chamar a atenção de vocês, mas eu queria contar esse relato aqui porque até hoje as pessoas ainda me mexem comigo, né? Claro que eu ainda não contei abertamente, né? Eu acho que só nossos familiares e amigos mais próximos sabem disso. Mas pessoas assim que sabiam que a gente ia casar, fazer uma cerimônia e tal, as pessoas perguntam, e aí o casamento, tá organizando? E o casamento? E aí às vezes eu até sou meio ríspida, gente, porque eu já cansei de responder, do tipo, mas eu já tô casada, sabe? Porque agora eu entendi que eu já estou casada. Ia ser como se fosse uma renovação de votos. Ia ser uma festa para os outros. O que realmente importa para o Espírito Santo já foi feito, está sendo executado, que é um casamento feliz, que é um casamento onde a gente respeita, ouve a palavra, onde a gente é direcionado pelos nossos pastores também, porque a gente escuta muito eles. Escutamos nossos pais, honramos eles. E, enfim, gente, é isso. Esse é o meu relato. E se eu puder incentivar vocês, orem muito, entreguem tudo e todas as coisas ao Senhor e estejam com os ouvidos bem abertos, com os olhos bem abertos, sensíveis a qualquer coisa, porque... E também não fiquem pedindo confirmação, como eu fiz algumas vezes. Eu sei que é ruim, eu sei que às vezes a gente quer escutar várias vezes, mas Deus fala uma vez e a gente não pode duvidar. Se a gente não tem paz em algo, não faz. Se tu tá com paz, pode ter certeza que o Espírito Santo vai estar junto contigo. Mas quando não tem paz, é porque o Espírito Santo não está em paz em ti. Então, é isso. Eu acho que é isso. Eu acho que não tem mais relato nenhum pra fazer. Eu acredito que seja isso. Tô toda arrepiada, gente. E logo, logo vai ter mais vídeos, mais coisas, projetos futuros. Eu sei que Deus tá se encaminhando de ser a nossa bússola e a gente tá ouvindo e a gente tá olhando e prestando bem atenção no que Ele tá nos dizendo para que os passos sejam tomados exatamente da forma que Ele gostaria. Tá bem? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês fiquem felizes por mim. Quando eu contei para uma amiga isso, ela até me disse assim, Dal, faz isso, fala isso, porque muitas mulheres não têm o sonho de casar, não têm o sonho de fazer uma festa grandiosa e acabam sendo pressionadas pela sociedade para fazer uma festa de casamento, para fazer bonitinho no script como manda. Não, minha querida. Se tu não tem o sonho de fazer isso, se tu também escuta a voz do Espírito Santo e ele te mostra fazer de outra forma, como foi comigo, faça da forma que tu e ele entendem ser melhor. Tu, ele e o teu esposo, aquele triângulo maravilhoso, sabe? Os dois aqui, Deus como base.
Tendo isso, com certeza tu vai ter o melhor casamento da tua vida, independente do formato que seja. É claro que nós precisamos se alinhar com os princípios, como eu disse. Estou casada perante a lei dos homens e perante a lei do Senhor, com a bênção do meu pastor, que é hoje meu mentor espiritual. Então tudo está alinhado. A festa, a cerimônia, era para os convidados e não para o Espírito Santo. Não que a gente não vá fazer uma renovação de votos daqui a 10, 20, 30 anos de uma forma diferente. Pode ser que sim, mas hoje essa foi a direção que eu escutei, que eu fui ouvinte e que eu fiz. Então, se tu tá aí do outro lado, tu também não sonha, noivinha, tu também não sonha em casar, em fazer festa, vai lá, faz corretamente perante a lei dos homens e a lei do Senhor. Porque festa, o Senhor se alegra, óbvio. Mas se tu não tá em paz, se tu vai fazer só para os outros, para a tua família, não faz. Tá bom? É isso, gente. É isso, nós não vamos casar porque nós já estamos casados. Que bobagem é essa, né? Já sou casada e muito bem casada, meus queridos. Não diziam antes da gente casar, antes dele me pedir em casamento, antes de tudo isso já diziam: ai, mas vocês estão há 8 anos, vocês já são casados. Agora que eu tô com a aliança no dedo, querem que eu faça cerimônia pra me dizer que eu sou casada? Ó. Beijo pra vocês, até o próximo vídeo.